Olá, começa mais um Conversa Criminal Podcast. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista. Sou José Flávio Ferrari, professor de Direito de Execução Penal e também advogado criminalista. Eu sou Nilva Rufatzel, assistente social, especialista em Direito de Execução Penal e Serviço Social no Sócio Jurídico e mestrando e pesquisadora nesse momento. Hoje viemos aqui com esses convidados para tratarmos da execução penal sobre a perspectiva de gênero. Confira então mais esse episódio do Conversa Criminal Podcast. Nilva, e a respeito da tua experiência, assim, atuando na Defensoria como assistente social, o que você poderia compartilhar com os nossos ouvintes a respeito dessa atuação? Então, Augusto e José Flávio, eu vou contar um pouquinho assim, de como é a minha trajetória dentro da Defensoria Pública e como que eu cheguei, né, nesse ponto de atuação assim, mais específico com relação às mulheres encarceradas, né? As mulheres em monitoramento eletrônico, as mulheres cumprindo algum tipo de medida no sistema penal. Então, eu entrei na Defensoria Pública em 2016. Logo na sequência, em 2017, 2018, eu comecei a me direcionar a atuação, né, um pouco mais fortemente voltada para a área de execução penal, que é a área que a gente tem atribuição aqui na Defensoria Pública em Guarapuava. E a partir disso, a gente começa a fazer as aproximações, né, enquanto serviço social, com essa possibilidade de visão do serviço social com as mulheres também encarceradas, né? O que a gente vem percebendo, assim, o que eu venho percebendo ao longo do tempo, né? Assim, embora seja um período curto de tempo que eu comecei a tratar e a trabalhar mais direcionadamente com as mulheres, a gente percebe que teve um aumento bastante significativo do encarceramento feminino também aqui na região de Guarapuava, o que eu acredito que também deve acompanhar, né, os dados estatísticos do Paraná e assim como no Brasil. Então, no Brasil, a gente tem aí, talvez, né, certamente alguém já abordou isso, né, nos podcasts anteriores, mas é uma estatística absurda, né, de um aumento de 600% do encarceramento feminino no Brasil nos últimos 16 ou 20 anos, algo assim, né? Especialmente em razão dessa lei das drogas, que chamam, né? Que encarcera muito as mulheres. E aqui em Guarapuava, na nossa realidade, nesse nosso chão do cotidiano, a gente também vivencia muito isso, né? Então, a gente começou a observar que, quando começamos a trabalhar na carceragem aqui em Guarapuava, ainda à época tinham 35, 40 mulheres. Nos últimos anos, assim, agora elas foram transferidas para uma carceragem próxima, eram em torno de 90. Então, assim, 90 já chegou a 100. Eu gosto sempre de colocar também que a gente não pode relativizar que o número é muito menor do que o de homens e por isso não deve ter, né, ser dada a devida atenção, o devido investimento, porque isso é uma forma que a gente novamente inviabiliza e faz com que essas mulheres sofram mais uma vez uma violência institucional e teórica, metodológica, de ninguém estar pensando, né, nessas mulheres. Então, não é porque o número é pequeno que não exista, então, que não deva haver essa preocupação, né, com as mulheres no cárcere. Que, como, né, vários autores, a própria Angela Davis fala, o sistema de justiça e o cárcere ele foi pensado por homens, feito para homens e por homens. Então, assim, não atendem nada, praticamente, às especificidades das mulheres no espaço do cárcere. Também concomitante a isso, a gente percebe também um aumento considerável de mulheres em monitoramento eletrônico também, né, no decorrer desse tempo. Então, são estatísticas e demandas empíricas que a gente percebe do atravessamento do sistema de justiça, né, punitivo e penal na vida dessas mulheres, assim. E são mulheres, como vocês devem bem saber, que também trabalham bastante na área, né, que são atravessadas por diversos marcadores sociais, né? A gente está falando aqui de mulheres periféricas, mulheres racializadas, na sua maioria jovens, a enorme maioria mães solo, são a principal referência assim, para a criação e desenvolvimento dos filhos, e também que são encarceradas
cerca de 60% em razão, né, de algum delito relacionado à questão do tráfico de drogas. Né? Então, a nossa realidade aqui acompanha muito também a realidade e a estatística nacional e o que os estudos nacionais também vêm, né, nos mostrando aí ao longo do tempo. E assim, são com essas mulheres, né, assim, extremamente vulnerabilizadas e seres que estão, né, atravessadas por todas essas avenidas identitárias e de desigualdades sociais que a gente, né, atua. E o que eu sempre falo, assim, com quem a gente conversa um pouquinho, né, sobre o tema, nós, por exemplo, enquanto serviço social da Defensoria Pública, nesse espaço privilegiado que é a Defensoria Pública, né, enquanto essa instituição contra-majoritária, né, que está na defesa das populações vulneráveis, a gente se preocupa muito em fazer com que essas mulheres não sejam apagadas dentro dos processos, né, penal. Então, quando nós começamos a ser demandadas para atuar nisso, porque nós chegamos também não sabíamos o que fazer enquanto serviço social dentro da execução penal na Defensoria Pública. A gente também foi descobrindo, né? Foi trilhando esse caminho. E aí a gente percebe que, obviamente, né, o processo é composto dos documentos, né? Documentos muitas vezes, né, frios, na letra, né, da lei, enfim. E aí a gente começou a pautar a vida dessas mulheres dentro desses processos, né, de execução penal. Então, a gente foi entendendo, né, que uma das possibilidades de atuação do saber do serviço social dentro da execução penal era justamente trazer para os processos de execução um pouquinho da história de vida dessas mulheres, assim. E eu sempre digo também, por mais que a gente tente ao máximo, né, trazer assim um pouco da individualidade, de como que essa pessoa está inserida no mundo, do que ela teve possibilidades ou não de acesso a políticas públicas, a emprego, renda, educação, habitação, o que geralmente é quase, né, quase que nulo, assim, né, dentro das pessoas que a gente atende. Mas a gente, enfim, tenta contextualizar um pouco, né, a história de vida dessas mulheres e dos homens também. A gente, né, faz isso indistintivamente, mas como, né, em especial estamos falando das mulheres aqui, e sempre tentando também trazer e colocar quais são as especificidades que o gênero, né, que o gênero traz para o cumprimento dessa pena, né, por elas serem mulheres e estarem cumprindo algo na execução penal. Então, eu vejo que é isso, assim, um dos nossos papéis também, enquanto na execução penal, e entender que o serviço social tem essa possibilidade de escuta, e essa escuta qualificada, que a gente chama, né, nos faz entrar em histórias de vida muito preciosas e muito particulares, que a gente vê também que, sobretudo, elas são mulheres resistentes, porque resistem, né, a uma série de opressões. Então, enfim, eu sou muito apaixonada, assim, pelo tema. É um tema que me movimenta, assim, muitos afetos. Então, em um momento ou outro, eu vou, né, ficar um pouquinho emotiva com relação a isso, assim. Mas, né, esse é uma das formas de atuação, assim, né, do serviço social dentro da execução penal, assim. Nilva, esses relatos são indispensáveis para a gente compreender de fato que o papel da assistência social dentro da execução penal vai muito além de simplesmente liberar uma visita, uma carteira de visita, prestar uma declaração abonatória dentro do processo. E muitas vezes as pessoas acreditam que esse é o papel que resume o serviço social dentro da execução penal. E na verdade vai muito, mas muito além disso. Você trouxe aqui um pouquinho, não é, do que nós precisamos passar a enxergar. E outra coisa que tu comentou é, de fato, trazer a perspectiva de gênero para o processo. Afinal, nós temos, apesar de 800 mil pessoas privadas de liberdade serem, em grande parte, homens, as mulheres, em seu particular, elas demandam uma atenção muito grande. Afinal, nós, como você mesmo disse, como a própria professora Angela Davis disse, o sistema carcerário foi criado para os homens. E dentro do sistema penitenciário, nós tratamos as mulheres como homens e ignoramos a sua natureza.
ignoramos a sua originalidade, ignoramos também suas necessidades. Na própria DPF 347, o ministro Marco Aurélio Mello, em seu relatório, ele trouxe um estudo feito, se não me engano, Adriana, que é da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em que mulheres usavam miolo de pão como forma de absorvente íntimo. Isso é apenas uma demonstração de como que o nosso sistema trata a mulher dentro do sistema prisional. Uma lei de 2022 falou ou determinou que mulheres não pudessem manter presas, algemadas durante o trabalho de parto. Olha que coisa terrível, isso em 2022, 2021. Ontem, né? Tipo, isso foi ontem, né? Ontem, exatamente. Enquanto nós já vivemos... Isso é apenas um espelho, um retrato de como nós, como civilização ultrapassada que somos, tratamos as mulheres dentro do sistema prisional. Outra coisa também que me chama muita atenção é a inclusão dentro da própria LEP, né, do dever de ter salas especiais para amamentação dentro das unidades prisionais. E aí, Nilva, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que eu nunca vi. Não é, talvez ouvi falar uma ou outra em particular, mas sempre são projetos piloto e modelo que não são aplicados de forma pulverizada, né, pelo nosso Brasil. José Flávio, eu quero também colocar mais uma questão, assim, de como, né, o sistema, ele foi pensado para homens, e ele continua sendo assim também. Uma questão que eu acho, assim, muito cruel e muito chocante, por exemplo, foi agora durante a pandemia, né? Um dado um pouco sensível que eu vou trazer: as mulheres durante a pandemia, nessa carceragem aqui da região, não tiveram acesso à webvisita. Não tiveram acesso à webvisita. As mulheres, que são elas quem geralmente mantém os vínculos, né, afetivos e sociais e de cuidado com os filhos. Então, vocês imaginem o que foi passar uma pandemia toda sem ter direito à webvisita, com os filhos, né? E a gente sabe que e geralmente eram mães que já antes do encarceramento já eram as principais responsáveis, né, pelos filhos. Então esse vínculo foi rompido de maneira assim muito brusca. E aí a gente faz uma reflexão assim, se tem ou não distinção de gênero dentro do sistema penitenciário, né? Acredito que poucas semanas depois de que foi, né, decretada a pandemia, as unidades masculinas já estavam organizando, né, espaços para webvisitas, as videoconferências, o atendimento, né, online, remoto, e isso não teve o mesmo olhar e o mesmo cuidado para com as mulheres, que são justamente quem tem os vínculos mais fortalecidos com os filhos, os familiares, né? Então, eu acho que esse, né, foi um exemplo que para mim ficou muito claro, assim, muito nítido, a questão da diferença do tratamento, né, das mulheres e dos homens dentro do sistema penitenciário. Mesmo eu reconhecendo que, sim, a gente tem, né, pessoas e profissionais do DEPEN e das unidades carcerárias, assim, que se desdobram para fazer, né, o possível e impossível para o atendimento, mas isso a gente sabe que são decisões e tomadas de decisões, assim, muito, né, muito maiores, assim, né? A Nilva citou, né, essa questão da diferença do tratamento, né, em relação a essas mulheres, numa estrutura que web visita, que não havia esse atendimento para as mulheres, e sendo que já para os homens estava organizado. E também eu lembro que o José Flávio citou que havia ali alguém que fez um estudo, né, a respeito dessas mulheres que são abandonadas no sistema, né? Muitas vezes elas param no sistema em razão de uma relação ali que elas têm com um parceiro,
porque daí acaba envolvendo essa mulher ali até no mundo do crime, normalmente relacionado a drogas. Essa mulher para no sistema e é abandonada pelo marido. E recentemente eu li há um tempo, né, eu li o livro do Dr. Drauzio Varela, que é o Prisioneiras, e ele cita, né, porque ele fez ali um trabalho de anos, né, como voluntário na unidade masculina, e depois ele acabou desenvolvendo esse trabalho nas unidades femininas, né? E para ele, assim, foi gritante, assim, ele relata, né, essa diferença do suporte familiar que os homens têm em relação às mulheres, né? Os homens, dia de visita, aquelas filas enormes, né? As mães, irmãs, sempre indo atender. E as mulheres, basicamente, só nas primeiras semanas ali de cumprimento da pena que essas mulheres têm o atendimento da família, e logo em seguida elas são, pelo que ele relata, né, já são abandonadas. Tanto que ele mesmo comparou o tamanho da fila, né, se comparado o dia de visita nas unidades masculinas com a unidade feminina, que era infinitamente muito menor. E ele também relatando o caso das mulheres lá que ele conheceu, e muitas também numa situação como essa que eu citei há pouco, né? Tem ali uma condenação criminal, muitas vezes só porque desempenhou uma atividade ali para ajudar o companheiro que estava com alguma dívida relacionada ao narcotráfico, e acabaram tendo ali uma prisão em flagrante e tendo a sua condenação. Então são abandonadas por esse companheiro e são também abandonadas por seus familiares. E eu também faço uma outra provocação também, Augusto, porque o que a gente percebe também, né? Pelos homens é quase que geral, né? O abandono, assim, por parte de companheiros, né? Eu, nesses anos de atuação na Defensoria Pública, posso afirmar com total certeza que atendi pouquíssimos, acho que são menos de 10 companheiros que, né, foram buscar informações, enfim, de suas companheiras e esposas que estariam presas. Mas também tem o outro ponto que eu acho que é bem importante também a gente pensar, é que os familiares normalmente ficam com toda a sobrecarga da vida que essa mulher tinha antes, né? E geralmente são as familiares mulheres, as mães, as irmãs, que já ficam né, acabam assumindo os filhos dessas mulheres que vão presas, porque isso é muito comum de acontecer. As cadeias geralmente não são nos municípios de origem onde essas mulheres, né, residiam, então elas fazem um esforço assim sobrenatural para conseguir mandar eventualmente algum material de higiene, alguma questão de alimentação para complementar, e isso sai muito caro. Assim, a gente está falando de pessoas muito empobrecidas, então poder fazer uma compra, encaminhar isso pelo correio, isso já demanda das mulheres que ficam para fora do cárcere também numa questão muito importante, assim, né, que acaba reverberando no cotidiano, né? Sem contar que ficam responsáveis pela organização e cuidado dos filhos, né? De maneira geral, assim, na vida aqui fora precisa continuar para quem fica, né? Nós ainda precisamos discutir, chegar no STJ para discutir a necessidade e a indispensabilidade da mulher dos cuidados dos filhos. Olha que absurdo que nós chegamos. Somente no STJ, muitas vezes, nós conseguimos reverter decisões que negaram o direito à prisão domiciliar porque não havia prova suficiente de que a mulher, a mãe, era indispensável cuidar dos filhos. Olha isso, olha a crueldade. A gente vê isso cotidianamente também, José Flávio. Cotidianamente, assim, parece que eu costumo dizer assim, a gente tem que falar, escrever, documentar o óbvio, né? E o que eu fico muito chocada e que me causa muita cólera e indignação é também porque a gente parte a partir de uma leitura de realidade que também é considerada e atravessada pelo racismo, pela estrutura de classes, né? Porque a gente está falando das mulheres pobres, racializadas, periféricas, então será mesmo que essa vida dessa mulher e dessas crianças, né, vale a mesma coisa, ou a gente precisa se importar da mesma maneira? Eu às vezes fico muito entristecida com o tipo de trabalho que a gente faz, mas obviamente a gente faz no sentido de que, né, quer de alguma maneira beneficiar as pessoas,
mas assim, é tentar esmiuçar nos relatórios sociais, assim, a condição crítica que essa mulher já vivia ou vive, ou que os familiares continuam vivendo aqui fora, assim, sabe? Chega a ser, assim, um pouco triste, mas a gente faz, assim, para tentar, né, minimamente sensibilizar, falar, olha, o contexto é esse, né? O que a gente tem nas periferias, assim, dos nossos municípios, gente, é surreal, assim, né? Para quem não conhece um pouquinho dessa realidade, enfim, são pessoas que, de fato, eu considero resistentes a essa, né, a essa sociedade toda que a gente vive, que é pautada, né, pelo ter ou não ter dinheiro, ser ou não ser, né, determinada classe social, enfim. E o que a gente estava até conversando nos bastidores, né, a respeito de como cada processo, cada execução, você tem ali uma vida, uma histórias, né? Porque não é só o apenado que está cumprindo a pena, a família está cumprindo a pena. Como a Nilva citou, e é coisa que a gente não para pensar. A gente está lendo ali a lei de execução penal, a gente vê ali certas normas, né, voltadas para a execução penal. Só que a gente fica muito na letra fria da lei. Até eu estava falando com o Zé Flávio, né, antes da gravação, que o direito às vezes emburrece a gente, né? Que a gente fica muito na letra fria, muito ali no papel e a gente acaba se desconectando dessas vidas, né, dessas histórias reais. E eu posso também falar um pouco em relação a isso, porque, né, como os ouvintes sabem, eu atuei, o Zé Flávio também, né, atuou por alguns anos ali, como assessor de magistrado, né, aqui no Judiciário Paranaense, e a gente vê em relação aos colegas, né, alguns julgadores, realmente ali só mais um processo, só mais um número, e nem digo que é por mal exatamente, mas porque o sistema é assim, né, tem aquela necessidade de produtividade que até o próprio Conselho Nacional de Justiça impõe, então tem aquela demanda de julgar os processos rapidamente, então basicamente eles são números e nomes e penas, e é isso aí, letra fria da lei. Então é muito importante a gente trazer alguém de fora do direito, né? Um assistente social, alguém que tem contato com essas pessoas, com essas histórias, né? Para a gente saber que o nosso trabalho como advogado vai muito além de ficar simplesmente na letra fria da lei, num texto frio, né? E é muito importante, muitas vezes eu já vi também julgadores mudar, né? Já comentei isso em outras oportunidades com o José Flávio, o julgador, numa sessão de julgamento, mudar totalmente o posicionamento dele em razão de uma sustentação oral do advogado, que consegue expor aquela situação de uma forma assim que consegue sensibilizar o julgador, ou num despacho de memorial. Então eu reforço para o ouvinte, principalmente para quem é advogado, para não confiar simplesmente na petição, porque muitas vezes o texto técnico, principalmente, técnico-jurídico, ele não tem essa capacidade de passar a emoção do que é você conversar com alguém, transmitir essas experiências, essas situações que fazem, né, o julgador, a pessoa que está ali para decidir a vida dessas pessoas, procurar enxergar além dessa letra fria da lei. Augusto, pegando esse gancho iniciado pela Nilva e agora maestralmente trabalhado por ti, eu não posso deixar de falar da atuação de um juiz, e aqui precisa sim ser nominado, juiz Carlos Alberto Garcetti, juiz Tribunal do Júri no Mato Grosso do Sul, que por conta do advogado dar uma água para uma vítima, prendeu, retirou do júri e prendeu, determinou, aliás, o uso da força policial para retirar esse advogado, o Willer Souza Alves, da tribuna. Ele estava exercendo seu papel, além de advogado, como cidadão. E é isso que nós estamos falando, Augusto. A gente precisa parar de pensar que o Código Penal, a Lei de Execução Penal, o Código de Processo Penal, resume a complexidade da vida social. Nós temos que parar de pensar que a letra fria da lei, simplesmente aplicada de uma forma grosseira,
nos representa enquanto sociedade. E uma coisa maravilhosa que vocês estão trabalhando aqui é exatamente trazer para o processo uma melhor versão. Eu costumo falar isso para meus alunos, que o processo de execução penal já conta a pior parte da vida daquela pessoa. Cabe a você, advogado, você, defensor, você que trabalha no Poder Judiciário, como assistente social, qualquer seja a sua função, cabe a você trazer a melhor versão da história dessa pessoa. E por isso que nós precisamos simplesmente nos colocar, cair na real e entender que nós, como seres humanos, também valemos e que essas pessoas precisam desses olhos de seres humanos e não simplesmente transpassados por um texto legal, por letras frias de um vade-mecum. Nós precisamos olhar com calor para essas pessoas, para o processo, e não simplesmente ler as palavras como estão sendo escritas. Existe muito por detrás disso. Recentemente eu até participei de um evento aqui do Conselho da Comunidade, que é um dos órgãos da execução penal, né, conforme consta da nossa lei de execução penal, e ali houve falas, né, de membros desse conselho, teve ali membros da Defensoria Pública, do Ministério Público, e também teve ali a presença de uma juíza da execução penal. E o que me chamou muito a atenção na fala dela, e principalmente pelo grau, o nível de consciência dela, foi a fala que ela disse no seguinte sentido, né? Eu não vou abrir aspas, mas eu vou parafrasear, né? Ela disse que, basicamente, ela administra uma vara, ela administra um sistema inconstitucional. Por quê? O próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu que o nosso sistema carcerário vive um estado de coisas inconstitucional, e ela mesma reconhecendo, olha, eu administro uma vara, processos inconstitucionais, porque eu sei que aquelas pessoas, aquelas vidas, elas estão no sistema que não cumpre o que determina a Constituição, não cumpre o que determina a lei de execução penal, e é isso. E até o que ela falou, não me importa o que essa pessoa fez ou deixou de fazer, qual foi o motivo da condenação dela. A partir do momento que tem uma sentença condenatória transitada em julgado e ali uma pena a ser cumprida, pronto, ali já tem a condenação, não importa. O que importa ali é a execução dessa pena, que essa pessoa está sob a tutela do Estado e a tutela do sistema penal. Portanto, tem que ser cumprido conforme observa a Constituição, com dignidade humana, e o que consta também da nossa lei de execução penal, que são situações que é notório, não preciso aqui descrever, esse estado de calamidade, de insalubridade, crueldade a que esses seres humanos são submetidos. Augusto, eu tenho certeza que essa juíza é a doutora Ana Carolina, uma das maiores magistradas nós temos focadas em execução penal no estado do Paraná, em Curitiba, sobretudo no país, a gente pode falar, porque ela de fato tem um olhar sensível às realidades estruturais do sistema prisional. E outra coisa, uma coisa que ela fala e repete, e também o próprio professor Valois, fica aqui meu carinho, o professor Valois. O professor Valois, ele fala exatamente essa situação. A partir do momento que o STF reconhecer o estado de coisa inconstitucional, o estado calamitoso do sistema prisional brasileiro, toda prisão, todo juiz que decreta uma prisão sem levar isso em consideração, sem de fato estar com os olhos abertos a essa realidade, ele está agindo de maneira inconstitucional, ele está sendo conivente com o estado de coisa inconstitucional, ele está sendo conivente com prisões desnecessárias de pessoas que não deveriam estar presas, estão sendo coniventes com os maus tratos e ofensa à dignidade da pessoa humana, que é praticar todos os dias dentro da unidade prisional. Tentando também, né, aproveitar toda essa fala tão forte de vocês, pensar isso, né, nesses espaços como lugares, né, tão violadores de direito para mulheres, né? Eu acho que isso tem uma carga, assim, ainda mais violenta, né?
pelas especificidades que, né, as mulheres apresentam. E aí também eu acho que é um material que vocês provavelmente também já tiveram acesso. Eu ainda já tive acesso, mas quero sentar e né, ler com mais atenção, que eu acho que a gente tem que ter sempre, assim, ao nosso lado, quando for, né, tratar de alguma demanda que tenha a temática do gênero, que é esse protocolo do julgamento sob a perspectiva de gênero, que foi aprovado pelo CNJ, né? Foi considerado obrigatório para a utilização dos magistrados, né? E que eu acredito que essa magistrada que você citou certamente já está fazendo uso, né, nos seus despachos, nas suas decisões, e o quanto isso é maravilhoso e faz diferença na vida das mulheres, né? Que estão tendo essa possibilidade de ter os seus processos analisados com essa ótica, né, da perspectiva de gênero, entendendo que é necessário esse olhar, né, específico por essa diferença histórica mesmo que a gente vive, né, por ser mulher, assim, é inegável a gente entender que isso faz parte, né, do desenvolvimento histórico e social, assim, do nosso país, essa discriminação de gênero, essa consideração da mulher como essa figura, né, feminina, pacífica, de atividades do lar. O que a gente percebe, por exemplo, e que é muito... não é raro, infelizmente, de acontecer, é que as mulheres têm condenação muito maiores quando recebem as sentenças praticadas no crime, do crime com o companheiro, o marido, né, enfim, porque aí utilizam geralmente a questão de que ela fez isso no âmbito doméstico, colocando em risco os filhos, mas o peso só cai para a mulher. Né? Então, assim, é muito comum a gente observar, né, nas conversas, nas escutas qualificadas com essas mulheres, elas relatam: o meu companheiro, sei lá, pegou 9 anos, eu peguei 12. Eu estava na minha casa, aconteceu na minha casa, né, ou onde a gente estava junto, enfim, tinha a questão dos filhos, assim, e novamente o gênero acaba sendo algo que vem para pesar ainda mais, para ser mais cruel, né, com uma sentença. E se os filhos estavam ali, muito provavelmente, que geralmente, né, pode às vezes acontecer de que essa pessoa com quem elas, né, acabaram sendo envolvidas nesse delito, normalmente não é o pai, mas o pai também nunca esteve presente, né, na vida dessas crianças. Então, estava assim, sob a responsabilidade dessa mulher, a criação dos filhos, aí acontece o delito, ela ainda responde uma pena muito maior, eventualmente, não é sempre que consegue o direito à prisão domiciliar em razão do cuidado dos filhos, porque aí volta nessa questão que o José Flávio colocou, que às vezes é preciso provar, assim, de maneira assim quase que milagrosa sobre a responsabilidade da mulher, né, no desenvolvimento dos filhos. Então, ainda quando consegue eventualmente uma domiciliar com monitoramento eletrônico, aí também acabam acontecendo inúmeras faltas desse monitoramento eletrônico, porque a vida cotidiana, gente, de mulheres que têm ainda assim a responsabilidade de cuidado com os filhos de outras pessoas doentes, vai fazer com que elas tenham violações, que elas não consigam trabalhar, ficam mais tempo à mercê, né, desse sistema de justiça e com aquela possibilidade de retornar para o sistema fechado a qualquer momento. Então, né, são muitos atravessadores assim que a gente consegue ir identificando que sim, tem diferença. O sistema ele é mais rigoroso, mais cruel e mais violador para com as mulheres dentro do sistema de justiça criminal e penal. E eventualmente, uma vez a cada milênio, surge uma tese ou outra que de fato se apresentam como efetivas em algum grau para mitigar danos e dores dentro do sistema prisional. Então, muitos dos objetivos, aliás, muitos dos problemas, percalços e sofrimentos que nós trouxemos aqui podem ser sanados, lógico, com políticas públicas. Simplesmente uma prestação jurisdicional nunca vai resolver o problema do encarceramento, nunca vai resolver o problema dessas dores que o próprio Estado implica.
exige, como propriamente já foi reconhecido pelo STF, um manejo de políticas públicas eficazes para daí sim a gente resolver a questão criminal, resolver o sistema de justiça criminal. No entanto, vez ou outra surgem propostas maravilhosas que de fato enxergam a pessoa e não simplesmente a norma, mas enxergando a pessoa, aliando a norma, aliando a técnica, conseguem ao menos mitigar e reduzir um pouco essas dores infligidas pelo Estado às pessoas mais e mais vulneráveis. E aqui que se insere um estudo feito pela Nilva, dentro da Defensoria Pública do Estado do Paraná, e aí eu passo a bola para ela tratar sobre esse tema tão relevante que foi através dele, por conta desse teu trabalho que eu te conheci, Nilva. Tá? Então, antes de mais nada, já fica aqui meu agradecimento por você ter pensado isso de uma forma sensível em decorrência do seu trabalho e que, sem nenhuma dúvida, uma vez aplicado, uma vez que nós consigamos, de fato, batalhar e conquistar esse espaço, aí sim poderíamos falar em mitigar algumas dores que são implicadas pelo Estado, não é? Ai, obrigada, José, por fazer essa introdução assim, de maneira tão sensível, né? Que é essa temática que está no meu cotidiano de trabalho, né? Então, também com o aumento do encarceramento feminino, o aumento das mulheres em monitoramento eletrônico, eu acredito que cresceu quase que na mesma proporção, né? Assim, se eu não digo na mesma proporção, mas eu posso afirmar com certeza que também vem crescendo, né? Exatamente. E aí, né, atendendo essas mulheres em monitoramento eletrônico, tentando entender um pouco do contexto de vida, e elas sempre relatam muito a dificuldade no cumprimento das condicionalidades, e essa tornozeleira que, né, não tiram nunca e não conseguem remir pena. Aí, e também aliadas, né, aliada a isso, né, aos estudos que eu, né, venho me aproximado um pouco mais agora por estar fazendo o mestrado acadêmico, aí a gente teve uma disciplina no momento, um texto que falou sobre a economia do cuidado, né? Sobre essa questão da invisibilização do trabalho doméstico pelas mulheres e o quanto isso traz benefícios para o nosso sistema, né, capitalista. E o quanto isso é necessário, inclusive, para a manutenção desse sistema que a gente vive. E eu fiquei muito com isso na cabeça, assim, ainda não me aprofundei muito à época. E aí, também num momento atendendo uma né, sentenciada que estava de tornozeleira há uns 8 ou 10 meses, não vou me lembrar. Ela falou, Nilva, eu não consigo remir pena, eu tô de prisão domiciliar, né? E isso, assim, essas falas, assim, dentro uma diversidade de assuntos que a gente, né, aborda nos atendimentos com ela, essa questão da remissão de pena era constante. E aí, porque o que acontece? Geralmente são pessoas que sofrem dessa exclusão tecnológica, né, não conseguem, né, minimamente fazer talvez um curso online, né, alguma questão, algo nesse sentido para fazer a remissão. Mas principalmente é porque essas mulheres, elas eram e são as principais responsáveis por toda a carga do trabalho doméstico, a gestão mental que isso demanda e pelo cuidado dos filhos, cuidado do desenvolvimento dos filhos. Aí eu falei, gente, essas mulheres não conseguem trabalhar, é por causa disso, é por causa da tornozeleira, obviamente, que eu acho que é fato a questão do estigma, né? Vocês também devem ter isso de maneira notória, mas não é só isso, não é só a tornozeleira. Elas não conseguem sair, trabalhar, estudar, porque são elas que estão em prisão domiciliar em razão dos filhos e são elas que têm que fazer toda a gestão mental. Eu não sei se vocês têm filhos ou não, mas assim, eu, do meu lugar de absoluto privilégio, que eu tenho certeza que eu tenho, né? Gente, é muita coisa, é muito trabalho, né? É muito, assim. Então, você imagine para uma mulher num contexto familiar e social que é permeado por vulnerabilidade, né?
E aí eu falei, gente, a gente tem que começar a pedir remissão pelo trabalho doméstico, não é possível, a gente tem que fazer isso, porque não é possível essas mulheres não só terem ônus, né? Já tem ônus lá quando das sentenças que são às vezes maiores que as dos homens, já tem ônus de quando ficam presas, não recebem apoio dos companheiros, acabam sobrecarregando as outras mulheres da família, e agora quando saem com o direito da prisão domiciliar, continuam tendo ônus porque não conseguem remir. E aí eu fiz um levantamento assim rápido, peguei as últimas 25 mulheres que eu tinha atendido agora, tipo entre 2023 e 2022, e a média, até deixa eu retomar aqui, a média de dias remidos por ano de pena cumprido é de 13 dias remidos por ano, apenas. 10 mulheres não tinham sequer um dia remido. Um dia remido. Eu falei, não, gente, a gente tem que começar a estudar e observar isso de que forma a gente pode fazer com que o trabalho doméstico e do cuidado seja considerado trabalho, porque se o cara, o faxina, da unidade, ele tem o trabalho, ele é considerado, a remissão, por que o trabalho doméstico da mulher em casa não vai ser considerado, assim, pensando nesses termos, assim, comparativos. E daí, a partir disso que a gente, eu fiz esse estudo social, esse levantamento, assim, muito rápido e muito na cólera daquele momento, assim, que também estava muito indignada com isso. E aí, propus essa possibilidade, que aí foi encaminhada para a IDEPAR, a Escola da Defensoria Pública, para avaliar essa possibilidade jurídica, voltou dizendo, ok, tem possibilidade jurídica, acho que é super viável, sim. E aí a gente fez essa tese jurídica em conjunto com a defensora Mariela, aqui de Guarapuava, e elaborou essa tese para, então, apresentar, inclusive, no encontro de teses institucional da Defensoria, como uma proposta para virar uma tese institucional mesmo, e a Defensoria começar a pautar isso, enquanto instituição contra-majoritária que enquanto esse privilégio, assim, esse primor de instituição, começar a pautar isso nos espaços, assim, sabe? Então, foi uma tese, que surgiu a partir do chão de vida dessas mulheres, da escuta delas, do entendimento do contexto delas, e que a gente conseguiu, organizar de maneira a minimamente, fazer essa redução de danos mesmo, José Flávio, que você comentou, que o cárcere e o atravessamento do sistema penal já causa. E assim, o que eu acho muito incrível é que aí também já veio, logo na sequência, no início do ano, a questão desse protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero como uma obrigatoriedade estabelecida pelo CNJ, e também a gente consegue vincular com diversas pautas que o próprio TJ também vem assumindo, como a Agenda 2030, a Defensoria, e tudo isso sem um maior custo, assim, Tipo assim, é algo que dá para fazer, a gente só precisa, esmiuçar melhor a operacionalização para que de fato dê certo, Então foi esse o contexto que surgiu essa ideia, assim, mas é a partir realmente da escuta da vida dessas mulheres, assim, e não de outra forma. Nilva, que trabalho sensacional, assim, a ideia, a tua pesquisa de pensar a remissão da pena para essas mulheres que estão no regime semiaberto ou aberto, com tornozeleira, de pensar numa remissão da pena por esse trabalho doméstico desenvolvido. Tem se falado ultimamente, e é importante que seja falado cada vez mais sobre esse trabalho doméstico, que é um trabalho socialmente relevantíssimo e não é um trabalho remunerado. Porque, em regra, na nossa sociedade, quem desempenha e não deveria ser assim, mas em regra, quem tem esse ônus desse trabalho doméstico são as mulheres, Repito, não deveria ser assim. O trabalho tem que ser distribuído entre homens e mulheres, nesse trabalho doméstico, seja do cuidado com os filhos, da limpeza, ali de cozinhar, de preparar as refeições, para a família. Deveria ser distribuído, mas infelizmente ainda estamos numa sociedade muito patriarcal, Tem esse sentimento muito
patriarcalista. E a mulher, ela tem todo esse ônus mesmo de ter esse trabalho socialmente relevante, que é esse trabalho doméstico, que, repito, não é um trabalho remunerado, e tá ali cuidando dos filhos, educando os filhos, preparando a roupa do filho, o uniforme para ir para a escola, lavando, passando. Muitas vezes, repito, uma sociedade patriarcal não deveria ser assim, repetindo, cuidando desse marido para que ele desempenhe o seu trabalho remunerado relevante para o sistema capitalista, né, para esse modo de produção capitalista, né, que essa é a única preocupação do homem, né, sair para trabalhar e ter ali sua participação nesse modo de produção, enquanto a mulher, ela fica ali tendo que acumular todas essas funções, né, como mãe, como dona de casa e profissional. E a Nilva, né, até citou ali numa conversa nossa que muitas dessas mulheres não conseguem desempenhar uma atividade profissional, porque além do estigma de ser apenada, né, de estar ali cumprindo uma pena, ou até no futuro sendo uma egressa do sistema prisional, tem esse estigma todo, né? Então há uma dificuldade de inserção nesse mercado de trabalho. Além disso, tem todo esse ônus como mãe, né? De poder cuidar dessa, enfim, de toda essa responsabilidade, essa carga, né? E até como o José Flávio citou também aqui para mim off, não só em relação aos filhos, né? Dos parentes ali, enfermos, pais, avós, que socialmente falando, e deixo aqui mais uma vez manifestada a minha reprovação quanto a isso, são responsabilidades que muitas vezes não ficam para os homens, né? Ficam para as mulheres ter todo esse cuidado da família. Então é muito interessante esse trabalho que você fez. Tem que ser pensado sim a remissão dessa pena por esse trabalho doméstico, por esse trabalho não remunerado. Então, quero aqui deixar registrado nesse episódio para os nossos ouvintes os parabéns por essa tua iniciativa de pesquisa e por esse trabalho que você desenvolveu. E eu, como advogado, como propagador também aí do conhecimento jurídico, faço questão também de levantar essa bandeira da remissão da pena por esse trabalho doméstico desempenhado por essas mulheres. Ai, obrigada, Augusto. Eu fico muito feliz. Eu acho que a gente tem que sim fazer com que essa discussão ela ocupe os espaços, né? Com a maior amplitude que puder, porque é isso. Eu acho que isso, assim, essa possibilidade de a gente pensar a remissão pelo trabalho doméstico, ela atua, digamos assim, em duas frentes que são muito caras para as mulheres, né? Tanto pela questão das mulheres na execução penal, né, que tem toda essa invisibilidade, e pela questão do trabalho doméstico invisibilizado, né, que nos foi historicamente atribuídos. A gente não teve escolha. Isso é histórico, é social, faz parte da nossa construção de sociedade, né? Então, eu acho que eu fico feliz em poder, né, falar sobre isso, e quero cada vez mais que isso também chegue ao maior número de pessoas possíveis, assim, porque a gente está trazendo a visibilidade para duas questões importantes para as mulheres, assim, numa mesma tese, assim, numa mesma possibilidade. Vai ter dificuldades dentro do judiciário? Vai. Vai ter, eu acredito que vai ter. A gente sabe que também, né, toda a construção do direito também foi feita, né, na sua maioria por homens, né, os cânones do direito, homens brancos, né, europeus, norte-americanos, enfim. Mas eu acho que esse é o nosso papel também, enquanto mulher, enquanto assistente social, enquanto trabalhadora da Defensoria Pública, é escrever outras histórias, que aí a gente retorna ao que a gente estava falando do início. Eu acho que é isso, assim, outras histórias precisam ser escritas. As falas das mulheres, as falas dos subalternos não fizeram parte dessa história oficial. Eu acho que é esse o nosso papel aí, que tá para abalar um pouquinho essas estruturas e trazer essas outras histórias para fazer parte também desse contexto, com essas outras vozes e com esses outros seres e saberes, no caso do serviço social também, dentro do direito. Também, Nilva, na mesma linha, né, do teu discurso,
lembrar quem são os agentes de produção do direito, né? Isso é, em regra, o Poder Legislativo e, subsidiariamente, o Poder Judiciário, através ali dos entendimentos jurisprudenciais. Mas é uma provocação que eu deixo aqui para o ouvinte, que faça o exercício de observar se o Poder Legislativo, né, o nosso Congresso Nacional, e o nosso Poder Judiciário, né, os nossos tribunais, se a proporção do gênero representa a proporção do gênero na sociedade. Se proporcionalmente nesses espaços, né, no Poder Legislativo e nos nossos tribunais, se há uma proporção diretamente, né, da relação das mulheres ali que estão atuando. Nós sabemos que não. E, infelizmente, ainda temos esse recorte de classe nessas instituições de criação do direito, né? Em regra, homens brancos, héteros e de classe média alta ou da elite. Então, é essa provocação que eu gostaria de deixar aqui para o nosso ouvinte. Então, esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Quero aqui agradecer mais uma vez a presença da Nilva, do José Flávio, que tivemos aqui uma discussão muito interessante a respeito da execução penal a partir dessa perspectiva de gênero, principalmente um tema importantíssimo que a Nilva citou, né, através do trabalho, da pesquisa dela, que é a remissão da pena pelo trabalho doméstico dessas mulheres que estão ali no regime semiaberto ou no regime aberto. Então, mais uma vez, muito obrigado. E também que deixo para os convidados o espaço aberto para fazer alguma indicação para os nossos ouvintes. Eu acho que, assim, uma indicação que está muito fresquinha, né, para quem atua também nessa área. Eu acho que é um documento lindo, é um documento muito bonito, foi escrito a várias mãos e que traz reflexões bastante importantes da questão do gênero no judiciário como um todo, né, não só na execução penal, mas é o protocolo para julgamento sob a perspectiva de gênero, do CNJ. Eu acho que ali é um documento que, ao mesmo tempo que ele tem uma profundidade, ele traz categorias, assim, mesmo para quem não tem ainda, né, muita afinidade com o tema, porque traz, assim, uma descrição das categorias conceituais que eu acho que é bem interessante. Com relação à questão, né, do trabalho doméstico, nessa discussão, assim, mais da sociologia e da importância na economia, indico o Ponto Zero da Revolução, da Silvia Federici, né? Ela se debruça a estudar a história das mulheres e a relação das mulheres com a economia e o trabalho que as mulheres vêm desenvolvendo. A Angela Davis, que é a nossa clássica, né? De quem atua, assim, com essa perspectiva mais crítica na execução penal, que também fala muito da questão da interseccionalidade de raça, classe e gênero, né, no sistema prisional. E indico o nosso material construído na Defensoria Pública, né, que tem, né, disponível no site lá da Defensoria Pública essa tese, então, jurídica, e o estudo social que foi de onde surgiu, assim, essa ideia da possibilidade de remissão pelo trabalho doméstico. Tem a Carla Cotirene também, que ela tem uma escrita tão forte, tão potente, assim, e ela tem um livro que fala sobre a interseccionalidade, e ela lançou um recente agora foi a tese dela, do doutorado, também sobre as mulheres encarceradas. E a Juliana Borges também, então são outras duas mulheres brasileiras negras que escrevem sobre o tema, então, né, quem tiver interesse, vale super a pena, e é uma leitura super gostosa de fazer. E agradeço muitíssimo, nossa, como eu fiquei feliz de poder contar, né, um pouco de história aqui com vocês hoje. E não tenho como agradecer, eu estava bastante nervosa, porque, como eu disse, é um tema que me afeta muito, mas foi muito, muito bom poder trocar toda essa troca que eu tive com vocês hoje à noite aqui. Agradeço muito mesmo. Antes de dar algumas sugestões de leitura e estudo, Nilva, muito obrigado, tá? Só aprendi contigo hoje. Você
mais uma vez, sensacional, não é? Te conheci por conta do seu trabalho, do seu texto, e descobri por detrás disso uma pessoa que vive o sistema prisional e vive a assistência social com muito mais cor, na verdade, do que eu li em papel preto e branco, sabe? O que eu tenho a dizer isso, na verdade, é o seguinte: muito obrigado por trazer tanta vida, na verdade, para o processo e para essa vivência na execução penal, que mais uma vez é indispensável. Mais uma vez, Augusto, obrigado pelo convite. Fico muito feliz em poder fazer parte desse espaço. E agora aqui algumas sugestões. Eu não vou indicar propriamente a leitura de textos. Eu vou indicar a leitura de pessoas. Acompanhe. Já trouxemos aqui exemplo norte-americano, a própria Angela Davis, uma palestra brilhante que ela fez aqui no Brasil. Ela falou: vocês ficam buscando em mim alguma orientação para falar sobre perspectiva de gênero, e vocês têm a Lélia Gonzalez. Leiam Lélia Gonzalez. Ainda nessa perspectiva sul-americana. Maravilhosa. Ainda sobre a perspectiva sul-americana, nós temos Fernanda Morinha Pacheco Amorim, que é uma feminista brilhante, escreve de forma maestral sobre esse tema, e uma argentina chamada Verônica Gago, ela também maravilhosa e abrilhanta muito essa leitura e a visão, e aí sim a perspectiva feminista decolonial. Isso, sem nenhuma dúvida, também tem que fazer parte das nossas leituras, do nosso conhecimento. Deixa eu fazer uma outra sugestão. Elas Existem, Mulheres Encarceradas. É uma ONG, um projeto encabeçado, acredito eu, pela Caroline Bispo. Toda vez que eu vejo, e leio e acompanho sobre esse projeto, ela que está sempre à frente. Mas, logicamente, existem tantas e tantas pessoas. Mas acompanhem esse trabalho maravilhoso que tem sendo feito por essas mulheres, voltado também para as mulheres. Todas essas indicações vão constar na descrição desse episódio. Eu quero agradecer em especial você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento, e te peço uma gentileza. Por favor, compartilhe esse episódio com algum amigo, conhecido, familiar que possa se interessar por esse conteúdo. Assim vamos propagando o conhecimento. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Até a próxima. Um grande abraço a todos.